Nós voltamos a ter flashbacks em Tokyo Revengers, e dessa vez é sobre a primeira e original linha do tempo, onde o Mike sofreu um gravíssimo acidente, e esse deve ser o grande motivo pelo qual veremos Shinichiro voltar no tempo para salvá-lo e resolver tudo nesse capítulo 269 de hoje. E o que veremos agora é a verdade sobre tudo o que aconteceu, contado pelo lado de Shinichiro Sano, quando ainda estava tudo bem, nada de errado na Black Dragons, e gostava de levar o Mike para todo tipo de lugar que ele também ia na sua moto, sentado atrás da sua garupa, junto do resto da gangue. E isso também incluía levar ele para a última reunião que ele iria participar da Black Dragons. Ele era como se fosse um pai para o Mike, já que sua figura paterna morreu há uns anos atrás, ensinando ele a ser um verdadeiro delinquente, assim como Shinichiro também era naquela época. E no futuro, o que o Mike mais queria era ficar ainda maior e melhor do que ele. E querendo ou não, durante um certo tempo, o Manjiro conseguiu conquistar isso, sendo chamado até mesmo de o incrível e invencível Mike. E depois da infância, o Mike teve o privilégio de ver o fim da primeira geração, a maior de todas da Black Dragons, que agora ia ficar por conta da geração mais jovem, que vai assumir o comando de tudo e de todos no lugar do Shinichiro. Mal sabe ele que isso seria um grande erro. Porém, como suas últimas palavras, ele estava feliz e chorando, orgulhoso de ter passado todo esse tempo, sua juventude e aproveitado ao lado de todos os outros companheiros. Ele ficou lá que nem um bebê por causa deles, até mesmo a Kaze e o Benkei estavam chorando, e eles iriam agora ter suas vidas normais, se lembrando daquele lindo momento, com orgulho e felicidade de um dia terem participado daquela gangue enorme e viver sem nenhum arrependimento de nada, com a cabeça erguida. E eu acredito que a situação agora que vai ser apresentada é uns dias, no máximo 2, depois de ter toda essa reunião incrível. Ele vai no cemitério para falar com seu pai morto, naquelas sepulturas da família em que todos eles ficam juntos. Ele disse tudo o que aconteceu e de que um dia o Mike vai superar ele até quando estavam no seu auge. Mas o Mike e sua irmã seriam muito bem cuidados pelo Shinichiro no lugar do seu pai que não foi capaz. E foi exatamente nesse fatídico dia que ele decidiu fazer o maior erro de todos, dar um presente para os seus dois irmãos, que era o quê? Aquele aviãozinho miserável que causou quase 100% de todos os problemas que existem na atual linha de Tokyo Revengers. E ele deu pro Mike, que por um tempo se divertiu montando ele durante um mês inteirinho, por causa que ele não queria pedir ajuda do Shinichiro ou qualquer coisa, montar completamente ele mesmo. E quando passou esse tempo que estava montando, tinha ficado tudo bem, a vida dele estabilizou e o Shinichiro trabalhando naquela loja de motos que todos nós já sabemos. Mas no meio disso, ele recebeu uma ligação bastante preocupante vindo do seu avô. O velhinho estava soando em pânico, por causa que o Sano Manjiro estava no hospital em condição crítica, porque ele estava brincando e caiu das escadas depois de bater a sua cabeça. E na hora que ele ouviu tudo isso, a notícia fez ele ficar em choque e correr em pânico, direto para onde todos eles estavam, somente para chegar lá e ver Baji, Senju e o Sanzo chorando ao lado do Mike desacordado. E detalhe, o Sanzo não tinha a cicatriz na bochecha nessa linha temporal, ou seja, não ia acontecer nada da impulsividade negra ou qualquer coisa relacionada com isso. Nada aconteceu. Porém, o Shinichiro, na hora que estava lá, só queria saber o que realmente aconteceu com seu tão precioso irmão.
O que houve de verdade era que Mike estava brincando com seu avião, feliz, correndo, e não queria dar ele para ninguém. Afinal, era algo importante que ele demorou um mês inteiro só para montar ele. E nisso, ele gritou: "Eu sou um avião supersônico!" e fingiu ser ele correndo pelas escadas. Olha que criança burra! Vocês sabem exatamente o que aconteceu daqui pra frente. Ele escorregou e caiu despencando do segundo andar. Resumindo, ele era uma criança burra pra caramba que inventou de correr pelas escadas no segundo andar e caiu. E na hora que todos ouviram o grande barulho da cabeça dele batendo, já era meio que tarde demais. Ele não estava nem se movendo e fazendo nada, só parado ali no chão. Mas o diagnóstico que ele recebeu era algo muito, mas muito pior do que eles esperavam. Ele estava com morte cerebral. Tudo no resto do corpo estava funcionando normalmente, mas ele teria que entrar em estado vegetativo, literalmente vivendo como uma planta, só respirando e existindo, sem comer nem beber água, só ali durante os cuidados médicos, sobrevivendo à base de máquinas. E para o azar de todos eles, essa situação não tinha nenhum tipo de cura para o que estava acontecendo. E quando ele chegou em casa, o Shinichiro, que não mostrou nenhuma emoção enquanto estava lá no hospital, pegou aquele brinquedo e o jogou no chão, esmagando várias e várias vezes, falando que aquilo ali era culpa do seu irmão ter ficado naquele estado. Mas as suas lágrimas praticamente entregam que ele não estava culpando o brinquedo, ele estava se autoculpando. Foi ele que comprou e deu o Mike para ele montar e brincar. Ou seja, foi ele que colocou o Mike naquela situação. Mas aqui não tá nem perto do que vocês acham que aconteceu. Ele não desistiu do Mike, não morreu nem nada. Ao contrário, ele decidiu cuidar do Mike durante todo o tempo que pudesse. E se passaram 4 anos, o Mike continuava vivo e mais ou menos bem, sentado em uma cadeira de rodas, sem fazer nada, seu corpo completamente definhado, com o Shinichiro sempre ao seu lado. E claramente dá pra ver ali que ele tá sobrevivendo à base de máquinas e respiradouros que tá ali no corpo dele. E até mesmo o próprio mangá declarou que essa primeira linha do tempo é realmente a pior. Isso se você for contar pro Sano Manjiro, já que todos os outros, até mesmo Takemichi, devem estar bem nessa linha original. Por isso que no capítulo passado, o Mike falou que se tivesse naquele estado, Takemichi não teria passado por nada disso, porque o Mike nem sequer estaria fazendo nada. E agora que as coisas da primeira linha temporal foram explicadas, eu quero muito ver o que vai fazer o Shinichiro querer voltar no tempo, ou se vai acontecer algo ainda pior do que o Mike ficar em estado vegetativo por causa de um pequeno acidente com um aviãozinho. Mas independente disso, deixa um like nesse vídeo se você chorou lendo esse capítulo. Eu não cheguei nem perto porque não tenho tanta empatia pelo Mike assim. Mas se você chorou, deixa um like. Estaremos esperando vocês no próximo vídeo de Tóquio e também dos outros conteúdos do canal.